Simulado 114 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal, você que está estudando para fazer prova na área de trânsito, está testando os conhecimentos, está no lugar certo. São mais de 100 simulados, estamos chegando a 400 questões de legislação de trânsito respondidas e comentadas aqui no canal e naquele precinho que você gosta, né? 0800. Bora lá para a questão número 371, que é a seguinte, olha. Compete ao CONTRAN julgar os recursos interpostos contra a decisão da JARE. Olha, veja só, essa competência aqui, ela não é do CONTRAN, né? Essa competência aqui, ela é do CETRAN, ou, no caso do Distrito Federal, ela é do CONTRANDIF. Onde é que a gente encontra essa referência legal? Está lá no artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro, especificamente em seu inciso 5. Lá na linha A você vai encontrar essa informação. Então o que acontece? Você cometeu uma infração de trânsito, fez defesa, não foi aceita. Você recorre à JARE. A JARE decidiu e indeferiu. Então tu pode recorrer ao CETRAN. Isso aqui, né, quando o auto de infração foi lavrado por um órgão de trânsito do Estado ou do município. Né? Quando é de um órgão de trânsito da União, então cabe a um colegiado especial fazer esse julgamento. Mas o CONTRAN não julga recurso. Nesse caso aqui, a afirmativa ela está errada. Beleza? Bora para a segunda questão desse vídeo, que é a questão número 372, que é a seguinte, olha. João é mototaxista e desempenhava sua atividade profissional sem usar o colete retrorefletivo, sendo esta uma infração de natureza gravíssima. Nesse caso, quantos pontos João receberá em sua CNH? Olha, essa infração aí, primeiro em relação à obrigatoriedade do colete, né? O colete, a obrigatoriedade, consta na resolução número 943 de 2022 do CONTRAN, além de ter, lá na lei 2009, de 2009, que é a lei que regulamenta a atividade profissional dos mototaxistas. Já em relação à infração, ela está prevista aqui no artigo 244, inciso 1 do CTB. Você que se ligou no dispositivo legal, de repente você está se questionando, peraí, ele vai ser autuado por falta de capacete? Porque o inciso 1 do artigo 244 do CTB ele fala da falta de capacete. Só que ele fala também da falta de capacete ou de obrigatório. E aí a gente não atenta para esse detalhe, porque assim, o motociclista, de modo geral, ele não é obrigado a usar nenhum tipo de vestuário, né? Então você pode estar estranhando, mas o dispositivo legal ele faz menção ao vestuário, regulamentado pelo CONTRAN, e o CONTRAN regulamentou o colete retrorefletivo para mototáxi e motofrete. Então, para eles, isso é um vestuário obrigatório. E a ausência desse vestuário, ou seja, está sem colete ou o colete está encoberto, é infração do inciso 1 do artigo 244 CTB, que é infração de natureza gravíssima, né? E a multa aqui é de R$ 293,47. Tem ainda a retenção do veículo para regularização, mas tem um detalhe, ó. Assim como no caso da falta de capacete, essa infração prevê a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 a 8 meses. Olha o detalhe aí. E aí, como o artigo 259 deu um salto, né? Parágrafo 4º, lá em seu inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê o seguinte, ó, que em algumas situações não vai haver registro de pontuação no prontuário do infrator. E qual é um dos casos aqui em que não tem registro de pontuação? Quando a infração for punível com a suspensão do direito de dirigir. Então, nesse caso aqui, quantos pontos João vai receber em sua CNH? Por ser infração gravíssima. Talvez você tenha marcado 7, né? Por ser gravíssima. Se marcou, você errou. Porque ele não vai receber nenhum. Por quê? Porque a infração já gera suspensão. Por que vai haver o registro de pontos? Ah, mas não deveria haver o registro de pontos? Beleza. Tu registra 7 pontos no prontuário dele. E essa pontuação vai servir aqui na somatória com outras eventuais infrações que ele comete para fins de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos. Então ele estaria sendo punido por acúmulo de pontos e também vai ser suspenso de forma direta porque essa infração da suspensão do direito de dirigir. Ou seja, ele estaria sendo punido 2 vezes em decorrência do mesmo fato, que não é possível no ordenamento jurídico brasileiro. Por essa razão, é que nessas infrações que prevêem suspensão, de acordo com esse artigo 259, parágrafo 4º, a da suspensão não tem registro de pontos.
Então aqui não registra nenhuma pontuação porque a habilitação dele já pode ser suspensa de forma direta, beleza? Resposta correta, letra D. Bora para a terceira e última questão desse vídeo, que é a seguinte, ó. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para a operação de retorno, é uma infração de natureza grave. O que seria essa infração, né? Sei lá, imagina aqui que nós tenhamos uma rodovia, tá aí, rodovia, acostamento de um lado, do outro, sentido duplo, o cara tá aqui, tá certo? Esse veículo aqui, ó, e ele quer vir para cá. O que é que ele faz? Sinaliza, vem para o acostamento da direita, dá preferência aos veículos que vêm em sentido contrário, que vêm no mesmo sentido, e aí ele faz a conversão, tá certo? O que é que não pode, não é? Aqui, ele, do jeito que ele está aqui, ó, no meio na via, no jeito que ele está na pista de rolamento, ele vem direto. Né? Isso ele não pode, porque aí caracteriza essa infração dessa questão, né, que é a infração do artigo 204 do CTB. Trata-se, nesse caso, de uma infração de natureza grave. Vão ser registrados 5 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 195,23 pelo cometimento dessa infração. Então a afirmativa aqui, ela está correta, tá certo? Porque ele tem que ir para o acostamento da direita. Ah, não vem nenhum veículo, tem que ir para o acostamento da direita mesmo assim? Tem, porque o próprio texto da lei não traz exceção e o próprio tipo infracional também não traz exceção. Isso no CTB você encontra lá no artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro, essa regra de circulação, tá certo? Então, ainda que não venha veículo, tem que usar o acostamento da direita pelo risco, de modo geral. Isso me faz lembrar, né, para encerrar, isso me faz lembrar um ex-aluno, quando eu dava aula nos cursos de primeira habilitação, muitos anos, né? E aí ele perdeu a permissão por uma manobra dessas. Ele estava viajando para uma outra cidade, e aí quando ele chega na cidade, ele ia entrar do lado esquerdo, né, que a cidade ficava no caso do lado esquerdo, do jeito que eu desenhei aí para vocês, ele tinha que fazer isso, acostamento da direita para entrar na cidade à esquerda. Só que aí ele olhou lá para frente, e ele tinha uma permissão para dirigir, acho que ia com 7, 8 meses mais ou menos. E aí ele olhou lá para frente, não tinha nenhum veículo, né, em sentido contrário, olhou para trás, viu um carro, estava longe, ele disse, pô, dá tempo, né, eu posso aqui ir direto e sem a necessidade de ir para o acostamento da direita, né? E assim ele fez, ele foi e entrou direto para a cidade. Qual era o problema? É que esse carro que vinha lá atrás era um carro azul, tinha 2 faixas amarelas do lado e 3 letras douradas, PRF. Né? Quando viu, aí autuou no artigo 204 do CTB, o sujeito tinha uma permissão para dirigir, infração grave na permissão, é lona, perdeu a permissão para dirigir por causa dessa manobra aí. Sempre que eu estou dando aula, eu falo sobre esse artigo 37, essa infração da conversão, eu lembro inevitavelmente dessa história desse aluno que contou lá, professor, quando eu vinha era PRF atrás e aí bronca, né? Não fez a regra de circulação, acabou perdendo a permissão, infelizmente, né? Aí eu, quando dei aula a ele já estava tirando pela segunda vez a habilitação, mas enfim, acertou quantas? Deixa aí nos comentários. Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vai deixando nos comentários que a gente vai trocando informação, aprendendo todo mundo junto, tentando te ajudar de alguma forma a esclarecer a dúvida, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.